Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta, e no programa de hoje já temos aqui no nosso estúdio Maria Soares de Macedo. Ela é coordenadora de projetos e relações comunitárias do IFRN Campus Natal Central, a COPEC, ligada à diretoria de extensão do referido campus. Ela também é graduada em letras, mestre em engenharia de produção com ênfase em AD, tem doutorado em ciências de educação, está aqui para falar sobre alguns programas que são ofertados, né? Alguns que ela própria coordena, né? Seja bem-vinda, Maria, ao programa Educação em Pauta. É bom tê-la aqui para conversar sobre essa grande oferta que o IFRN proporciona para a comunidade. Obrigada. Queria começar, né, falando sobre esses. São cerca de 25 anos, né, na instituição. Entrei em 95. Como é que foi essa entrada até chegar para esse tipo de oferta, né? Desde a entrada já sentia um pouco essa necessidade de oferecer algum tipo de serviço à comunidade? Como é que foi isso? Na verdade, quando eu entrei aqui na instituição, eu já fazia trabalhos voluntários, né? E essa parte de atender a comunidade externa me fascina, né? Me incentiva bastante. Quando eu entrei na instituição, eu trabalhei na parte de audiovisuais, né, multimídia, e depois fui para a comunicação social, depois para a diretoria de ensino lá na DIAC, e depois vim para a extensão, a qual eu estou há mais de uma década, né. Eu queria, como é que surgiu esse processo de extensão, né? O IFRN, por não ser instituto, obviamente, naquele tempo, entre a TFERN e Cefet, né, quando a senhora entrou, Isso. Mas quando passou a desenvolver essas primeiras ofertas de extensão, já era Cefet, não é isso? Já era Como é que Cefet. foi essa criação que hoje a diretoria, né? Quando a gente começou a desenvolver as ações de extensão, não existia formalizado ainda esse departamento, né, essa diretoria. E aí a gente foi arrumando, foi trabalhando e foi programando, né, os projetos. Alguns projetos aconteciam sem editais, porque os editais vieram bem depois, quando começou a surgir recursos, né, para os editais, aí começou a ser desenvolvidos projetos através dos editais. Mas mesmo assim a gente sempre teve projetos que não estavam contemplados por editais, né? Mas com os editais ficou melhor porque tinha bolsa para os coordenadores, que eram os docentes, e também bolsa para os alunos, né, que ajudava ao desenvolver os projetos. Para sistematizá-los, né? E dentro desse processo de criação, né, acho que não deve ter sido fácil criar uma área em uma instituição onde não ofertava periodicamente esse tipo de serviço, né? Como é que foi isso? Os professores ajudaram? A instituição já observou com bons olhos, digamos assim, desde o início? A instituição veio com bons olhos, mas assim, os professores, até por não ter a prática da extensão, né, na nossa instituição, demorou aos professores se adaptarem ou se programarem para isso, né? E agora, depois que foi cobrado as horas de extensão na carga horária do professor, isso passou a ser mais procurado e mais desenvolvido. Qual foi, por curiosidade mesmo, qual foi a primeira oferta? Vamos fazer com que esse tipo de serviço, de programa seja ofertado. Foi interno, para a comunidade interna, ou já teve essa ideia de ofertar para a comunidade? Isso a maioria interna, né? E depois a gente, aos poucos, foi saindo dos muros da instituição. Não foi de imediato, né? Pela falta da prática mesmo, até de conhecimento. A gente ia tateando na caminhada, né? A gente ia fazendo de pouquinho a pouquinho até chegar ao patamar que nós estamos hoje. E quais foram os primeiros cursos, assim, os primeiros programas, ofertados para a comunidade interna, como a senhora acabou de mencionar? Geralmente era cursos extra, né? Às vezes fora do horário de aula, né? E aí colocava 50% de alunos, nós 50% da comunidade. Entendi. E aí foi aumentando, né? Porque a extensão, na verdade, é a vivência dessas experiências, né?
junto à comunidade, e que permeia aí a questão do enfrentamento e da complementariedade dos saberes acadêmicos e os saberes populares. Tradicionais, né? Os tradicionais. Então, a extensão é isso. E tem no seu eixo transversal a questão do respeito, da diversidade, da cultura. Né? E do aprendizado coletivo, né? Porque às vezes a gente fica na sala de aula só com o professor, aluno, e a convivência é uma experiência prática e educativa também, né? Também, com certeza. Então, os nossos professores e os nossos alunos, eles começaram aí as comunidades para trabalhar. Trabalhamos muito em assentamentos, né? Na época só existia esse campus, né? Os outros não existiam. Então, a gente trabalhava em todas as comunidades. E depois foi surgindo os outros, foi dividindo as áreas, né? Cada um no seu lugar, né? Para ficar mais próximo à comunidade, até para mostrar à comunidade que estávamos ali para ajudar. Né? E acho que também é um processo de compreensão coletiva, né? Hoje o ensino é muito forte com esse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Mas desenvolver dentro de uma escola técnica, né? Esses projetos devem ter tido muitas barreiras. Mas hoje, então, tudo isso funciona a partir da Direx, não é isso? Isso, a Diretoria de Extensão. Que é coordenada pelo professor Renier Cavalcante Dantas. Isso. Né? Eu queria saber quantos projetos são ofertados hoje por essa diretoria. Nós temos 33 projetos ativos, nas mais diversas áreas de conhecimento e coordenado pelas diversas diretorias de ensino. Então, nós vamos desde da alfabetização, né, como é o caso do Tarrafas, até o concreto, permeando, né, tecnologias, né, meio ambiente, que são as nossas diretorias de ensino. E esses projetos são coordenados sempre por professores? Como é que funciona? No caso, não, porque a senhora também coordena, não é? Isso. A princípio, a gente não tinha muita vez não, né? O servidor administrativo, ele geralmente sempre ficava na parte de apoio, mas na medida que a gente foi avançando, desenvolvendo as atividades e os projetos, a gente conseguiu conquistar esse espaço. Né? Porque quando eu entrei na instituição, nós, administrativos, não tínhamos muito o que fazer, não. Era só a parte mesmo administrativa. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz o meu mestrado, eu não entrei na estatística dos mestres da escola. Na instituição? Por que não? Porque o censo, na verdade, só aceitava professor. Hoje não. Hoje eu passei, porque eu pretendo me aposentar em breve, eu passei a base de pesquisa que eu dirigia, né, que eu coordenava, para um professor Rocco, que sempre trabalhou comigo. Rocco Nelson? Rocco Nelson. Né? E, assim, porque eu forcei um pouquinho e consegui uma base de pesquisa, né, que era exatamente a questão da extensão, na área de extensão. E aí agora eu passei para ele porque não vou ficar na instituição daqui a pouco. Mas vai continuar contribuindo, né? Voluntariamente. Hoje é até aqui para nós assim, é um processo que ainda precisa ser melhor trabalhado, mas é inevitável que nesse processo de ensino e aprendizagem a gente perceba que todo mundo que está dentro das instituições, né, desde o porteiro, a merendeira, imagina os administrativos, os técnicos que estão em contato direto com os alunos. Esses cursos, 33 projetos, né, perdão, esses 33 projetos, eles são ofertados já para a comunidade externa também, né? Como é que fica esse balanceamento desses projetos? Porque, na verdade, só é extensão se tiver a participação barreira, da comunidade, né, da externa, né? Então, nós temos vários projetos. Dizer que é importantíssimo as parcerias nesses projetos, que, por exemplo, o Tarrafas, ele tem parceria com o Nísia Floresta, Secretaria da Educação, para que possa certificar, porque nós, enquanto instituição, não podemos certificar a alfabetização.
Então, os certificados deles, da conclusão dos períodos que eles vão concluindo, é feito pela Nísia Floresta, Secretaria de Nísia Floresta. Até pelo nível, né, a instituição oferta o ensino médio, então não teria como fazer não isso. Não teria né? como. Já que a senhora citou, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto, né, antes de passar para os outros. Como é que funciona esse projeto de alfabetização dos pescadores, a partir da extensão aqui? Vou informar os dados gerais, mas eu preferia que vocês conversassem com o professor Matheus, porque ele é o doutor da história. O responsável, né? Já está feito o convite aqui ao vivo, metodologicamente falando, a responsabilidade é dele. Mas esse projeto, ele surgiu da ideia de um sargento da Marinha, né, que fazia, na época que ele era embarcado na Capitania dos Portos, e que fazia vistoria lá em Pirangi. E ficou muito sensibilizado porque os pescadores, o sargento César, os pescadores eram analfabetos e não tinham como tirar carteira. E muitos deles trabalhavam na clandestinidade. E aí ele me chamou, me perguntou como a gente poderia fazer para alfabetizar esses pescadores. E aí a gente tentou de todas as formas, mas tanto eu quanto ele, a gente tinha ocupações, ele no quartel, eu aqui, a gente não tinha como ir. E os pescadores, eles não têm muito tempo para se dedicar às aulas. Então, o horário que eles podiam, a gente estava trabalhando e a gente não conseguiu fazer essa interação. Mas a gente transformou isso num projeto de extensão, essa ideia. Mais ou menos desde quando? Você já lembra? faz 2 anos. Já faz 2 anos? Que eles começaram desde a alfabetização. E a gente convidou o professor Matheus para que ele tomasse conta da metodologia, né, do desenvolvimento. E daí para cá, toda segunda-feira de manhã, a gente está indo para Pirangi para a realização desse projeto. Que legal, parabéns por esse projeto. Eu queria falar sobre outros projetos também, não é? Por exemplo, a senhora coordena, tá vestida, né, com um grupo de escoteiro. Historicamente, Isso. Como é que começou a oferta desse tipo de projeto aqui no IFRN? O nosso grupo ele foi fundado dia 11 de junho de 2004, né? Quando o professor Enilson era diretor Do Campus Central, né? Que nos permitiu que a gente criasse o grupo aqui na instituição. E ele foi nosso primeiro diretor-presidente. Nosso segundo foi o professor Belchior, ele já estava na reitoria. Nosso terceiro presidente foi o professor Bernardino, professor aposentado, trabalhava na FUNSERN. E hoje o nosso diretor atual é Francisco de Pontes, conhecido como Tutu, diretor administrativo da escola. Nosso diretor administrativo é Fernando, da EAD, da ATI, da EAD. Então, agora, esse ano, a gente faz 15 anos de experiência, né, de muito trabalho, de muita tarefa, de muito acampamento, muita criança. Muitas crianças. Atendida. Maria Soares, a gente vai fazer um breve intervalo, mas ainda quero conversar um pouquinho sobre esse projeto dos escoteiros no IFRN. Se você de casa não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando sobre esse e outros projetos ofertados pela Diretoria de Extensão do Campus Natal Central do IFRN. A gente se vê no próximo bloco. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer.
Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com Maria Soares, ela é coordenadora de projetos e relações comunitárias do IFRN, Campus Natal Central, a COPEC. Maria Soares, conversar um pouquinho ainda sobre o programa, né, dos escoteiros. A gente falou sobre alguns diretores, a diretoria, né, que é sempre chancelada por funcionários, por servidores da instituição, mas no dia a dia, como é que acontece essa oferta, né? Os encontros, os parceiros e as ações? As atividades acontecem sempre aqui, né? Sempre que eu digo semanalmente, mas nós temos atividades práticas, que posso falar depois. Mas os encontros são todos os sábados, às 14 horas, concluindo às 17 horas. Temos 75 pessoas desenvolvendo essas atividades, entre os membros juvenis, são as crianças, e os adultos, que são os pais e outros chefes que colaboram conosco. Esse público-alvo é também misturado, externo, e tem alguns alunos também da instituição, ou a maioria é externa? Muito poucos. Né? Nós temos servidores, né? Temos filhos de servidores, netos, vizinhos, parentes, né? Nós temos de vários locais, né? Da Zona Norte, Parnamirim, do centro, de vários locais, em Natal, na Grande Natal. E que tipo de atividades são desenvolvidas? A gente tem logo naquele imaginário, né? O acampamento, as barracas, alguma especialidade, como é que funciona esse projeto? O movimento escoteiro, ele é um movimento, é o maior movimento de jovens, para jovens, né? Do mundo. Nós temos poucos países no mundo que não têm escotismo. Foi fundado pela Marinha do Brasil, né? E nós trabalhamos um princípio com um método específico criado há 100 anos atrás, né? E que até hoje funciona. Nós trabalhamos o principal, que é a questão do caráter da criança, né? A gente colabora para que ele forme o seu caráter. Trabalhamos com princípios, que é o compromisso que ele tem com ele mesmo, com Deus e com o próximo, né? Trabalhamos também uma lei, uma promessa específica. Trabalhamos atividades ao ar livre, né? Que entra o acampamento. E trabalhamos também com atividades variadas e atraentes de acordo com a idade da criança. Então, de 6,5 até 21 anos, nós temos um programa específico de atividades que são desenvolvidas para essa formação. Uma coisa interessante que é óbvio que pesquisadores já estudaram ou vêm estudando, mas às vezes pode ser que a comunidade não tenha ainda parado para pensar. Mas o escotismo também é uma forma de aprendizagem, né? É um saber importantíssimo para esse aluno ou para essa pessoa que vem de fora e também, obviamente, é aluno, mas que tem uma outra forma de compreensão educativa, digamos assim, né? O que a gente passa para eles e o que eles aprendem é o que eles não aprendem nem na escola,
Às vezes nem em casa, né? Nem em casa, nem no clube, nem na igreja. É uma educação complementar, que na verdade é a educação não formal. Complementa a formal e a informal. Né? Então a gente aprende a assar ovo no espeto, a gente aprende a fazer fogo, comida mateira, primeiros socorros é básico. Um contato mais próximo com a natureza, que às vezes os centros urbanos não nos permitem tanto, né? Primeiros socorros, né? Você aprende a salvar uma vida, pelo menos na questão do socorro, de agilizar essa parte. E os pais também acompanham, a gente também tem a parte de orientação aos pais, né? Então, a formação coletiva. Pode ser que alguém em casa possa estar se perguntando, eu queria mandar meu aluno também meu filho para participar desse programa, desses projetos. Por exemplo, os escoteiros, a abertura anual, como é que você faz para se inscrever o seu filho, por exemplo? O nosso projeto educativo, ele é, que eu considero, pedagogicamente falando, perfeito. Qualquer hora, a partir de 6h30, que quiser entrar, tudo bem, não tem idade, só tem um limite. Por Basta vir para a reunião ou liga para algum número? Tem algum contato? Pode chegar no sábado, né, se identificar como visitante, que vai receber todas as orientações. E os encontros são em qual lugar? Aqui no prédio da Nuarte, ao lado das piscinas. Ao lado das piscinas. Então, só procurar ao lado das piscinas. Isso. Né? Outro projeto que eu queria falar também que a senhora coordena, Feira de Trocas e Vendas Solidária do IFRN, né? Isso. Ele fala sobre o que esse projeto? Como é que Na funciona? verdade, o projeto é a disponibilidade do espaço. Também aqui? Aqui... Ou já é em outro lugar? Não, é aqui no IF, ao lado, na entrada do bloco D, né? No bloco B com a entrada do D. E lá é disponibilizado um espaço onde as pessoas vêm, também da comunidade, fazer suas trocas, comercializar seu artesanato. Tem produtos orgânicos, é uma variedade, né, de serviço, tem alguns serviços também, e é aberto ao público. Vem antes, né, fazer um cadastro, né, para a gente saber o que a pessoa, o produto, a sua tipologia, e aí toda quinta-feira é de 8 às 17. Exatamente ali quando sai das rosquinhas, indo para o NIT, né? Naquele corredor central. Beco, que os alunos chamam popularmente buraco do vento. Buraco do vento. Realmente passa essa corrente, né? Tem livros também? Tem livros, tem bazar, tem plantas, né? Então toda quinta-feira quem quiser procurar produtos orgânicos também tem, né? Que isso é muito importante. Maria, eu queria falar sobre também outro projeto, que esse talvez, não sei, é um dos primeiros, o Aprendendo a Nadar, porque a gente sempre vê uma população muito grande chegando de manhã na instituição. Ele existe mais ou menos desde quando? Na verdade, o que você vê chegando de manhã na instituição da questão da natação, né? É o programa da terceira idade, que é coordenado pelo professor Gustavo, que também funciona no prédio da Nuarte. Mas também é da Direx, né? Também é a extensão. Entendi. E o Aprendendo a Nadar, aqueles para quem tem fobia? Aprendendo a Nadar, ele funciona toda terça e quinta-feira, das 16h30 às 18h. É um projeto que começou, é um projeto coordenado pelo Grupo Escoteiro, que começou da necessidade dos nossos adultos realizar atividades náuticas, aquáticas, atividades na água, com as nossas crianças, já que nós somos escoteiros do mar. E tínhamos adultos que tinham medo de água, que não sabem nadar, que têm essa dificuldade. E nós temos na nossa formação, enquanto chefe do mar, nós temos que fazer o CTMAR. Então, o CTMAR é um curso que nos dá a oportunidade de você conhecer e ter habilidade de lidar com esse público nessas atividades. Então, a gente tem que ter a RAIS, da mesma forma que qualquer outra pessoa para jet ski, embarcações miúdas, nós também temos que ter. Se a gente vai sair com uma criança numa canoa, você tem que ter um certo conhecimento para lidar. Tem expertise, né? Isso. Né? Então, nós... Começa pela natação, digamos assim?
E depois vai se aperfeiçoando com veículos e outras atividades? Aí vai depender da necessidade, a gente vai providenciando alguma coisa que satisfaça essa necessidade, certo? E aí eu conversei novamente com o Sargento César, que é esse sargento da Marinha, disse para ele da necessidade que a gente tinha dessas pessoas trabalhar essa questão da aquafobia. E aí, na época, ele estava terminando a educação física e desenvolveu um método para trabalhar o medo das pessoas aquafóbicas. E aí, nós fomos à Marinha e solicitamos ajuda, a parceria. E hoje nós temos 2 sargentos, o Sargento César e o Sargento Jailson, e alguns assistentes, estagiários de educação física, estagiários também de psicologia, às vezes o pessoal da Cruz Vermelha, os socorristas também nos ajudam, e depende do tempo, qual a instituição que pode nos dar apoio nesse sentido. E nós temos a parceria com a Marinha do Brasil, com as voluntárias Cisne Branco, que é uma extensão da Marinha, e também o restaurante Outback, que nos ajuda também. Nos ajuda a aquisição de material, no caso, às vezes, quando a gente não tem recurso na instituição, a gente está sempre... contribui, né? O Outback colabora na Então, aquisição. essas parcerias são fundamentais. Sem elas, esse projeto pelo menos, não existiria. Do público-alvo, são sempre... A partir de 18, né? A idade não tem limite. A gente já teve uma senhora com 82 anos, que era advogada, do Rio Grande do Sul, e que ela nunca tinha entrado numa piscina e veio para o projeto para perder esse medo. E para se inscrever, como é que eles fazem? A abertura, sistemática? Nós estamos finalizando agora a seleção da 2ª turma, né, que são 2 turmas por ano. A gente já atendeu 360 pessoas aquafóbicos e que agora nós já estamos na 9ª turma, são 2 por ano. Então, a gente já tá... Mas ainda a abertura para vagas ainda é possível? Ou já fechou? Até o dia 30 a gente já está recebendo a documentação. Então a gente tem aí alguns dias ainda, né? Eles precisam procurar o quê para fazer essa inscrição? Aonde? A diretoria de extensão. Para a gente ver a possibilidade e ver também, porque não é qualquer pessoa. Os avaliadores, os instrutores, o pessoal faz a avaliação dos traumas que há necessidade de ser tratados. Mas precisa de algum laudo psicólogo para saber desse trauma? Uma entrevista básica verdade, já responde? É a história de vida de cada um. Já a história de cada um, tá? Tá certo. A gente está terminando, mas eu queria falar sobre o funcionamento, né? A gente vive um momento de alguns cortes severos. A senhora acabou de falar sobre a existência de alguns projetos desses com parcerias, porque a gente não tem como, né? Como é que funciona esses projetos, né? É por bolsa também dos alunos, né? E com esses cortes, como é que vai ficar essa realidade da oferta desses programas e projetos? Na verdade, a gente tinha vários editais. E recente ele foi, por falta de recurso, alguns editais foram cancelados, certo? Quais projetos, por exemplo? A senhora lembra? Porque assim, os projetos, o Tarralfa, por exemplo, é um dos que está como fluxo contínuo. Que fluxo contínuo é um edital que você pode dar entrada no projeto qualquer dia, né? E outros, as bolsas são só para alunos. Faz um tempinho que foi cortado também as bolsas para professores coordenadores dos projetos. Mas aí os alunos também podem participar desse programa? Pode. O projeto, os alunos, alguns cursos, eles têm que apresentar horas de extensão, né? E ele participando como voluntário nos cursos, ele pode ter também essas horas registradas no currículo dele, né? Maria, agradeço muito a sua entrevista hoje no nosso programa, mas ainda quero fazer uma última pergunta. Tem algum telefone da diretoria, algum site que possa, quem está em casa, porventura gostou de alguns desses projetos, desses programas e quer buscar mais informações, onde eles podem encontrar? 4005 9998. 4005-9998. Isso.
Tá ok. Muito obrigado pela sua entrevista de hoje. Eu que agradeço. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui, finaliza mais uma edição do programa Educação em Pauta, fazendo o convite para que na próxima semana você possa sintonizar aqui na TV Câmara às 10h30, todos os sábados, com reapresentação do nosso programa, aos domingos no mesmo horário. A gente se vê.